Vou falar agora do assunto do momento. Aliás, são dois assuntos no momento. O primeiro é em relação aos valores pagos pela soja brasileira nos portos. Olha só, os importadores estão pagando mais. Os importadores, inclusive, estão pagando um prêmio muito melhor pela soja que é vendida pelo Brasil, principalmente os chineses. E aí muita gente tem comentado a seguinte questão: horas, essa situação de conflito muito mais, como podemos dizer assim, tributário entre Estados Unidos e China, pode beneficiar a soja brasileira, que essa situação entre Pequim e Washington pode render um embarque maior para a oleaginosa do Brasil. O Agricultura BR vai mostrar agora que não é bem assim. Que não é isso que está acontecendo para fazer com que esses prêmios nos portos sejam melhores. E é melhor mesmo. É melhor quando compara ao início do mês de março, é melhor quando compara a mesma data do ano passado. Os valores pagos são mais interessantes. O prêmio pago pelo bucho da soja chega até $1 em relação àquilo que estava sendo praticado. O que nós entendemos é o seguinte: quando você tem uma situação de conflito tributário, e olha só, vamos dizer até que esse conflito ele não existe assim de uma forma tão expressiva, mas se acontece, ele não vai ser decorrente ou vai recair sobre a situação de entrega de alimentos entre esses países, principalmente o que os Estados Unidos entrega de alimentos para a China, para as cadeias produtivas da carne ou complexo carne chinês. A China precisa disso, não faria uma barganha exatamente sobre esses produtos. E como diz um amigo nosso aqui, o nosso consultor de agronegócios, João Pedro Cuti Dias, briga de cachorro grande normalmente não chega a acontecer. Normalmente para por aí, porque nesse caso, esse conflito não seria levado a tão profundamente nessa questão. Então, o fato é que nós temos uma elevação sobre os valores de soja, mas por conta de uma demanda. A demanda sobre soja brasileira é mais elevada, é o que nós vamos mostrar a partir de agora. Fabiano, nós podemos fazer 3 afirmações a respeito deste assunto. A gente colocou aqui 3 situações que explicam todo esse fato que tem sido colocado à tona. O primeiro deles tem a ver com a parte dos prêmios sobre Chicago, que estão sendo pagos pela soja do Brasil, estão relacionados à Argentina. A segunda situação é a seguinte, que explica o prêmio maior para a soja nos portos aqui do Brasil. A China não tem como paralisar ou reduzir drasticamente as compras dos Estados Unidos. E somando a essas 2 situações, vem a terceira, dizendo que o Brasil, o Paraguai e a Argentina não têm condições de elevar rapidamente o fornecimento, no caso da soja, para a China. A China, ela consome muito da soja que é comercializada no cenário internacional. Cerca de 60% de toda aquela soja que gira entre países vendedores e compradores do mundo é a China quem importa. E no ano passado, o Brasil forneceu metade de toda essa soja que a China comprou. Os Estados Unidos responderam por cerca de 1/3 das compras chinesas no período. O atual quadro de oferta e demanda de soja na China é o seguinte: a produção é estimada para a atual temporada 17/18 em 14.200.000 toneladas. Mas olha como a China tem de importar soja, importações estimadas em 97 milhões de toneladas, uma vez que o consumo do país é de 110.800.000. A China, que tem a maior indústria pecuária do mundo, precisa, portanto, comprar toda essa soja para alimentar os seus animais. Por fim, em estoques, sobram no país 20.640.000 toneladas da oleaginosa, ainda insuficiente para suprir toda essa demanda interna. Então, mesmo que houvesse um sério conflito comercial, coisa que não está acontecendo, não teria condições da China conseguir comprar soja, como a Juliana acabou de explicar, de Brasil, Paraguai
e Argentina. Olha só, se os dados da Conab tiverem certo, os estoques brasileiros são deste tamanho. É o pior arroxo que se tem de soja, com 2 safras recordes seguidas desde a temporada 2011 e 2012. Um outro fator importante é a quebra na Argentina, que está proporcionando essas altas todas. E o Paraguai tem pouquíssima margem para conseguir embarcar. O Paraguai talvez seja aquele país que é o mais eficiente. O Paraguai consegue produzir um número que na última temporada chegou ali a 10 milhões de toneladas, mas consegue produzir ali entre 8,5 e 9 milhões e 200 mil toneladas e consumir ou exportar praticamente tudo que produz. Então tem uma eficiência ali muito interessante. O fato é que nós temos uma demanda mais elevada, um desejo maior por soja, principalmente por parte dos chineses, o que eleva o preço pago. O chamado prêmio pago no porto para o preço spot é muito bom. Pode-se dizer que, historicamente, é o melhor prêmio pago pelo preço spot no porto de Paranaguá de todos os tempos. Olha só, chega a $1 por bushel. Vamos ver esses dados aqui. Olha só, data do dia 26 de março, aqui nós temos valores em dólar por bushel, que é como tem essa comercialização aqui internacional. Para chegarmos a esses dados, nós usamos informações da Exalc, da USP, de corretoras que atuam nos portos brasileiros e também de agências internacionais. Veja só, em 26 de março, o prêmio pago no Porto de Paranaguá por bushel chegava a $1. No começo do mês estava em 65 cents. E se compararmos com aquilo que acontecia em março do último ano, estava em 36 cents. Aqui mostra de uma maneira muito clara que o prêmio pago é mais elevado neste momento por conta de demanda, por conta dos riscos que a safra argentina, que desde o mês de dezembro, o Agricultura BR, que acompanha os relatórios lá da Bolsa de Comércio de Rosário, Bolsa de Cereais de Buenos Aires, já apontavam para uma quebra. A situação não era fácil para os argentinos, essa quebra foi de 17, 18 milhões e 500 mil toneladas, dependendo do órgão, se confirmou e isso faz com que o prêmio fique mais elevado.